Romanos 12, do 9 em diante, as virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que os amaldiçoeis e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o bom, o que é humilde, que sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Belo texto, será objeto do nosso estudo nessa noite. Eu convido você para orarmos. Querido Deus, nós te agradecemos por estes ensinamentos do apóstolo Paulo, tão pertinentes, ó Deus, aos nossos dias, a cada um de nós aqui. Pedimos a iluminação do teu Espírito na compreensão do texto e que o Senhor, ó Deus, nos ajude na aplicação dele, ó Deus, que possamos ser transformados pelo Senhor, pelas verdades da sua palavra em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final do capítulo 12. Muitas coisas já aprendemos até aqui, algumas coisas marcaram e reafirmaram a nossa fé, outras tantas nos ofereceram argumentos para provar àqueles que nos pedem a razão da nossa esperança. Esta é a segunda grande parte da carta aos Romanos, uma parte muito prática, direta, onde Paulo dá não apenas conselhos, mas, como lemos aqui, mandamentos para a igreja. Paulo não deixa de ser doutrinário, mas dirige-se à aplicação da doutrina em ações concretas. Aqui, Paulo está tratando a respeito de virtudes que devem ser cultivadas no coração de todo cristão. Os tradutores optaram por as virtudes recomendadas. Existe um consenso entre os estudiosos do Novo Testamento de que a chave para se entender esse texto é falar a respeito do amor verdadeiro. Um amor que procede diretamente de Deus, como um atributo do Criador que nos é comunicado, como nos ensina a teologia sistemática. Então, hoje, a nossa tarefa é nos debruçar sobre esse texto e extrair dele conhecimento a respeito das verdades, das virtudes, que não devem ser apenas recebidas como informação, mas vividas como atitudes concretas que demonstram a nossa filiação em Cristo Jesus. Embora a carta de Romanos seja considerada uma carta com viés missionário, porque os irmãos se lembram que algumas vezes me referi a este texto como o apóstolo Paulo tendo a intenção de escrevê-lo porque estava preparando a igreja para recebê-lo, porque Paulo tensionava estabelecer em Roma uma base missionária para alcançar a Espanha. Nesse sentido, essa carta é muito diferente das outras do apóstolo Paulo. Entretanto, ela possui aqui aspectos pastorais que são muito vívidos na teologia paulina. E embora Paulo tivesse como objetivo primeiro estabelecer este contato, firmar doutrinas essenciais a respeito da salvação, e foi isso que ele fez,
Embora Paulo desejasse ali se apresentar àqueles irmãos como uma maneira de se apresentar, responder questionamentos que pudessem ser levantados a respeito da sua pessoa, do seu ministério, embora Paulo tivesse no seu coração o desejo de contar com aquela igreja para servir de base missionária, para alcançar outras pessoas, nós percebemos no texto que lemos o cuidado de um pastor para com as ovelhas. Um cuidado que se revela em apresentar o caminho que deve ser trilhado pelas suas ovelhas. E isso é o que Paulo faz nas suas cartas pastorais. Cuidar de pessoas, apontar para Jesus, apresentar o caminho. É interessante, irmãos, que Paulo não foi o pastor que plantou a igreja de Roma. Paulo sequer conhecia a igreja de Roma. Nós não temos qualquer indício de Paulo ter estado ali antes. Absolutamente nenhuma informação a respeito disso. No entanto, com base no seu chamado apostólico, no seu comissionamento pelo próprio Cristo em dirigir-se aos gentios, nos lembremos, Roma está exatamente neste contexto gentílico. Paulo, então, cheio desta autoridade apostólica, cuida daquelas pessoas. E embora, como eu disse, ele nunca tenha estado ali, ele não tenha plantado aquela igreja, ele nos revela, sobretudo no capítulo 16, uma relação de cerca de 20 nomes, de pessoas que ele conhecia ali. Muito possivelmente pessoas que por causa da perseguição acabaram chegando em Roma, que faziam parte daquela igreja. E Paulo escreve para essas pessoas, saudando-as especialmente, mas também por todas aquelas pessoas que compunham aquela igreja tão especial. O ponto central do texto que nós acabamos de ler é o amor. E Paulo fala do amor como uma forma de encorajar aqueles irmãos a viverem por Cristo, por causa de Cristo. E aqui, apenas por uma questão pedagógica, eu vou separar esse texto em dois. Paulo não faz essa separação. Paulo chega como uma metralhadora e ele dá uma série de mandamentos, um em cima do outro. Mas apenas para que a gente consiga, na nossa mente, entender as nuances do texto, eu vou separá-los em dois grandes blocos. Mandamentos de Paulo no que diz respeito ao amor aos nossos irmãos, e aqui cito irmãos de fé, e a Deus, e depois mandamentos de Paulo acerca das pessoas que nos odeiam, que aqui ele chama de inimigos. A primeira parte, que está entre os versos 9 a 16, fala justamente deste amor que deve ser parte integral da vida de todo cristão. O amor entre irmãos e o amor para com Deus. A segunda parte, do verso 17 ao 21, fala justamente a respeito de amarmos quem nos odeia, amarmos os nossos inimigos. E eu preciso começar esse texto, a exposição dele, abrindo um parêntese para o contexto histórico. Ainda não havia a perseguição imposta pelo imperador Nero por causa do incêndio de Roma, mas os cristãos já eram perseguidos pelos judeus, porque tinham no cristianismo, nos do caminho, como eram chamados, uma seita herética que em muito contrapunha ensinos judaicos enraizados, presos à lei. Havia uma perseguição sobre os pagãos, porque ridicularizavam a fé no Messias que morreu na cruz. E para Roma isso era um escândalo. Como acreditar salvação a alguém que em tese morreu? Eu digo em tese porque Jesus de fato morreu, mas ressuscitou. Mas a ressurreição de Jesus é uma questão de fé para os cristãos. Então, eles viviam um contexto de perseguição. E todas as vezes, aqui nesse texto, que Paulo se refere a inimigos, ele não está tratando de questões de inimizade por diferença de opinião, mas inimizade advindas do ódio daqueles que perseguem a fé que os cristãos professavam. Pense comigo, o cristão não pode ter inimigo, e isso vai ficar claro nesse texto, a partir de nós.
mas isso não nos garante, não nos isenta de sermos odiados. Irmãos, o cristianismo verdadeiro, bíblico, ele é naturalmente contra a cultura. Eu disse na abertura desse culto que estamos vivendo dias difíceis no que se refere ao estabelecimento, ou pelo menos a legalização, de questões que são claramente contra a palavra de Deus, como é a questão do aborto. Mas hoje, manifestar-se contra isso em determinados redutos é quase que um pedido de lixamento, de cancelamento, de acusações e uma série de outras coisas que advêm da perseguição da fé que nós professamos. Seja como for, irmãos, inimigos aqui está num contexto de ódio à fé que se professa. Embora os cristãos fossem moralmente inculpáveis socialmente, eles eram perseguidos por causa da sua fé. Historiadores do primeiro e segundo século reconheciam que a igreja cristã crescia muito, e eles tinham algo de diferente, porque eles cuidavam não apenas dos seus próprios órfãos, bem como dos nossos. É o que o historiador romano, pagão, disse a respeito dos cristãos já no primeiro século, final do primeiro século. Como eu disse então, irmãos, nós estaremos dividindo o texto em dois, partindo então do primeiro ponto, o amor a Deus e aos irmãos. Chama a sua atenção para voltarmos ao texto, verso 9, quando Paulo diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Existe um consenso entre os estudiosos do Novo Testamento de que a centralidade dessa passagem está neste atributo comunicado de Deus aos seres humanos, o amor. Portanto, para que haja compreensão desse texto, é necessário que nós saibamos qual a definição bíblica de amor. Porque sabe, irmãos, talvez por nos referirmos ao amor de forma tão natural, o seu sentido primeiro se perdeu ao longo da história. Eu tenho dito, e disse isso algumas vezes aqui na igreja, que biblicamente falando, amor não é meramente um sentimento. Amor é decisão. Decisão que conduz a atitudes concretas. Pense comigo. A maior declaração de amor de todos os tempos, uma declaração que nunca poderá ser superada, foi consumada na cruz do Calvário, quando Jesus, justo de Deus, crucificado, disse: está consumado. Quando Isaías, no seu capítulo 53, refere-se ao sofrimento de Cristo, referindo-se à forma que Deus Pai encarou ou encararia aquilo tudo no futuro, quando acontecesse, dizendo que agradou ao Senhor vê-lo enfermar. Irmãos, a maior declaração de amor do mundo, ela foi sendo revelada de forma crescente e paulatina. Lembrem-se de Jesus no jardim do Getsêmani, próximo a ser preso. Uma tensão estava sobre ele, pesado de alma, angustiado. Chama os seus discípulos mais próximos para estarem num momento, num tempo de oração com ele, porque a sua alma lhe era pesada, ele sabia tudo o que aconteceria. Jesus decidiu não se defender, porque ele se entregou. Diz-nos o texto do Evangelho que Jesus estava falando com o Pai, e enquanto ele falava com o Pai, transpirou sangue, tamanha a tensão daquele momento. O Evangelho nos diz que por 3 vezes, não uma, não 2, mas 3 vezes, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o poder criador de Deus, vira-se ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, por 3 vezes, o silêncio de Deus foi o maior grito de amor que nós temos notícia. E sabe, irmãos, nós precisamos entender então que se o amor é o ponto central desta passagem, biblicamente falando, o amor não pode ser resumido em sentimento, porque se assim for, cada dia nós sentiremos alguma coisa.
Deus Pai não apenas nos amou, mas decidiu nos salvar, porque o amor, por decisão como decisão, nos leva a nos comprometer, nos conduz a atitudes concretas que espelham estes sentimentos. Quando eu digo que amor é decisão, eu não excluo os sentimentos. Nós só não podemos resumir amor aos sentimentos. O texto então fala a respeito da necessidade de amar, e Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia. É interessante, irmãos, porque na gramática portuguesa, no Brasil, hipocrisia é o mesmo que falso. Numa linguagem das redes sociais, é fake, algo fingido. Quando nós olhamos para a gramática grega, nós encontraremos o radical, que essa palavra foi, de onde advém essa palavra, hipócrita, ela vem da palavra hipócrites, que refere-se aos atores dos tempos antigos, do mundo greco-romano, quando para representarem determinadas cenas se utilizavam de máscaras, e seja qual for o sentimento que eles tivessem dentro de si, naquele momento valia a posição da máscara. E a gente vê isso muito, por exemplo, em filmes que retratam a Idade Média, a Idade Antiga, onde os atores se utilizavam de uma máscara que se chora, outra que ri, outra de lamento e espanto. Então, Hipócrites é o nome daqueles atores que eram conhecidos porque eles se escondiam atrás de algo. E aqui Paulo está dizendo: o nosso amor, igreja, não pode ser um amor que se esconde, não pode ser um amor fingido, não pode ser um amor falso. E por ser um amor verdadeiro, as atitudes são uma necessidade. Não basta apenas dizer que amo a minha esposa. É necessário que com as minhas atitudes, apesar dos meus erros, eu comprove esta confissão de fé, esta confissão de pensamento e sentimentos que eu digo ter por ela. Assim como quando nós dizemos que amamos a Deus, e nós fazemos isso constantemente nas músicas, nas nossas orações, não basta apenas nos referir a este afeto a Deus como sendo apenas meramente sentimentos. Nossa, no culto hoje eu senti uma coisa. Pode ser que seja apenas dor de barriga. Pode ser que seja apenas um mal-estar. Porque amor não é simplesmente sentir alguma coisa, mas decidir na vida com atitudes que comprovem estes sentimentos. Um outro ponto interessante que nós vemos neste texto é que Paulo refere-se a esse amor como sendo algo não opcional. Não foi dado ao cristão, o crente verdadeiro, à igreja, a opção de não amar uns aos outros. Não foi. Certa vez, Jesus inquirido a respeito dos mandamentos, ele condensou o código moral de Deus em 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não existe experiência cristã sem o amor bíblico. E Paulo está dizendo: nós não podemos fingir amar. É interessante quando, por exemplo, nós avançamos um pouco no relato bíblico e nos deparamos com a carta de Tiago. Tiago fala a respeito da fé que é comprovada por ações. Então imagine a seguinte cena: nós dizemos que amamos o nosso irmão, mas diante de uma necessidade latente, onde nós temos condições de ajudar, nós simplesmente dizemos: Deus te abençoe, vai embora e seja feliz. Esta atitude não coaduna com o amor, com a fé que nós dizemos ter. E por isso, segundo Tiago, isso é algo reprovado diante de Deus. Porque as nossas atitudes representam o amor que nós precisamos ter. Verso 10 ele continua: amai-vos, mais uma vez, amai-vos com esse amor verdadeiro, que tem atitude, que podem ser comprovados, evidenciados.
cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, partindo desta premissa que estabelecemos, desse pressuposto do amor como sendo uma decisão e atitude, Paulo está dizendo: faça isso de forma cordial, um amor fraternal. O termo original aqui, traduzido por fraternal, dá-nos conta do amor que existe entre irmãos. Cordial, Paulo está referindo-se a algo que está para além de uma relação entre irmãos, mas como se fossem irmãos de sangue, alguém da família, do núcleo mais íntimo dos seus relacionamentos. Quando Paulo diz que o nosso amor uns para com os outros deve ser fraternal e cordial, nós precisamos olhar para a Aline como se fosse um ente, um irmão, uma irmã de sangue. Sabe, irmãos, fazendo aqui teologia, de fato é. Porque todos nós, fomos constituídos família por causa de um sangue. Na nossa identidade de fé está a mesma filiação, a mesma. Embora aqui tenhamos pais diversos, espiritualmente falando, na nossa identidade de fé, consta uma mesma filiação, porque fomos reunidos em torno de um mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele continua: vocês precisam amar tendo decisões, e a partir do conceito de amor, Paulo agora apresenta atitudes. A primeira delas, amar como se fossem irmãos de sangue. A segunda delas, verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A palavra santos, principalmente no Novo Testamento, ela é frequentemente usada para referir-se aos crentes, à igreja. E por isso, irmãos, aqui o conceito de santo não é de inexistência de pecado, mas de separado separado por Deus e para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo que por causa do amor que devemos ter, nutrir na ação do Espírito Santo uns para com os outros, tendo os nossos irmãos como sendo os mais íntimos que podem ser, nós precisamos nos comprometer com as suas necessidades. Diferentemente do que prega a teologia da prosperidade, onde se afirma uma prosperidade terrena, biblicamente falando, nós sabemos que nós passamos por dificuldades. E podemos incorrer na nossa vida em dificuldades em muitas áreas. Aqui não se trata meramente de dificuldade financeira, algo que pode acontecer. E sabe, irmãos, eu sou grato a Deus e não tenho vergonha nenhuma de assumir como essa igreja abençoou a minha vida. A minha mãe está aqui, quando da separação dos meus pais, e não nos deixou desamparados. Naquele momento era esta necessidade, naquele momento a igreja supriu. E eu sempre destaco, irmãos, a Mara Ruber tem um lugar reservado no meu coração. Eu já disse isso para ela algumas vezes, porque sabe, amor não apenas declarado, mas demonstrado marca a vida das pessoas. E a nossa irmã marcou minha vida, porque não era apenas Deus te abençoe, mas toma um alimento que eu sei que você precisa. Paulo está dizendo, irmãos, que os santos passam necessidade, e às vezes a necessidade é de um ouvido para ouvir, às vezes a necessidade é de encorajamento quando as lutas são muitas, às vezes a necessidade é de companhia quando nos sentimos sozinhos. Nesse mundo, nós nunca seremos plenamente completos. E é pedagógico essa nossa relação de interdependência. Não existe, irmãos, qualquer possibilidade de sermos cristãos verdadeiros, podendo, mas vivendo longe da comunhão. Não existe. Porque nós precisamos uns dos outros, mas o Romeu é imperfeito, pastor. Pois é, mas eu também sou. E quando a gente se une, junta dois imperfeitos, e esses dois se auxiliam. É assim que as coisas funcionam. Então, irmãos, longe dessa ideia de que vem para Jesus e todos os seus problemas acabaram, como se fosse uma solução tabajara para os nossos problemas temporais, o Evangelho verdadeiro está dizendo: se unam
para que vocês sejam mais fortes. Ofereçam ajuda que são necessárias para o seu desenvolvimento. E é exatamente esta referência que Tiago faz a respeito de uma fé verdadeira. A salvação, ela se materializa, ela é comprovada por meio das atitudes que nós temos, irmãos. No verso 15, eu não esqueci do 14, propositalmente eu pulei. Paulo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Perceba, irmãos, que são sempre mandamentos que nos apontam para a concretização, a materialização do amor. Não se trata de mero sentimento. Amor não é assentimento. Nossa, que legal, eu concordo, mas é decisão. Esse verso expressa o amor verdadeiro. Porque sabe, irmãos, só quem ama de verdade é capaz de se alegrar com a sua alegria. Sabe por quê? Porque só quem ama de verdade é capaz de vencer o perigo da inveja. Certa vez, eu fazia um dos muitos treinamentos que tive no meu trabalho anterior, e eu me deparei com uma palestra muito interessante onde o palestrante falava a respeito do bola murcha e do bola cheia. Numa aplicação empresarial, o Ludwig dizia que na empresa, e a gente pode dizer que na igreja, em qualquer lugar onde tem gente, isso vai acontecer. Tem sempre o bola cheia e o bola murcha. O bola cheia é a pessoa que está sempre à disposição, é a pessoa que está sempre produzindo, a pessoa que está ativa, a pessoa que constrói, e por isso ela está cheia de muitas coisas, cheia de valor. Ela cumpre o papel pela qual ela existe, uma bexiga para estar cheia. O bola murcha, entretanto, ele é diferente do bola cheia. E o problema do bola murcha não é que o bola cheia tá cheia. Não é porque ele não está cheio. O problema dele é que o bola cheia está cheio. Então ele não quer que o bola cheia continue. Ele não quer ser cheio como o bola cheia. Ele quer que o bola cheia se torne vazio como ele. E sabe, irmãos, o amor verdadeiro se materializa não quando nós desejamos que alguém se dá bem, seja infeliz como a gente. O amor verdadeiro se materializa na conquista dos nossos irmãos, e a gente sente alegria como se aquilo tivesse acontecido com a gente. Não tá, eu sei que não tá, porque é fulano que vai morar naquela casa, é fulano que vai andar naquele carro, é fulano que vai adentrar naquela empresa. Eu sei, mas lembre-se que nós precisamos agir uns com os outros como se fossem irmãos de sangue. Então é como se alguém da minha própria família, porque de fato é isso que acontece, está acontecendo. Na prática, irmãos, nós precisamos avançar muito neste quesito elencado por Paulo. Sentir alegria verdadeira com o sucesso dos nossos irmãos é para poucos. Muitas vezes questionamos ou ouvimos questionamentos a respeito de por que isso não é com a gente. Fulano teve muita sorte, ele aproveitou a única oportunidade que teve e eu nunca tive uma. O amor verdadeiro nos leva a nos alegrar com a vitória. Dona Maria conquistou isso, aleluia, graças a Deus, Dona Maria. Mas o verso também abrange momentos não tão felizes da nossa vida. Quando Paulo diz: chorai com os que choram. Irmãos, a ideia aqui não é simplesmente externar um sentimento, chorar. Porque a gente chora por muita coisa. Muita coisa. A ideia aqui é partilhar daquele sofrimento, como se fosse o seu sofrimento. Porque como família, ele acaba sendo. O amor verdadeiro se manifesta em nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram. Verso 16: tende o mesmo sentimento para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ter o mesmo sentimento não significa unanimidade em tudo que acontece no âmbito da igreja, irmãos. Isso nunca será possível, porque somos diferentes.
ter o mesmo sentimento significa abrirmos mão daquilo que é acessório em nome de uma unidade acerca daquilo que é nuclear, daquilo que importa. Certa vez, recentemente, uma pessoa me procurou dizendo o seguinte: pastor, eu sou contra determinada doutrina presbiteriana. Eu disse: muito prazer, eu tenho várias dificuldades também, meu irmão. Por isso, eu não vou mais na igreja. Eu digo: ok, eu respeito a sua decisão, mas qual igreja que você vai? Não, estou pensando em nenhuma. Então isso é pecado, está errado. E qualquer que seja a igreja que você for, haverão dificuldades, haverão questões a serem pensadas, dificuldades a serem vencidas. Nós precisamos nos ater àquilo que é nuclear. E por isso, nós precisamos manter essa união, condescender. Sabe o que é isso, irmãos? É abrir mão às vezes. Às vezes a gente é chato demais. Se não for do meu jeito, não vai. Se não for desse jeito, está errado. Mas às vezes nós precisamos ceder em coisas que podem ser negociadas, obviamente falando, em nome desta união. Mas até aqui, perceba que todos os mandamentos visam um relacionamento entre irmãos. E o amor a Deus, onde fica? Talvez a pergunta que vem à nossa mente é: pastor, eu entendi como Paulo disse que eu devo amar o meu irmão, mas como eu devo amar a Deus? Eu vou citar declarações de Paulo ao longo do texto que lemos. Em primeiro lugar, verso 9: você demonstra o seu amor a Deus, detestando o mal, apegando-se ao bem. Irmãos, aqui o paralelo está claramente traçado. Nós demonstramos amor a Deus quando intencionalmente, por decisão, nós nos afastamos do mal e buscamos o caminho do Senhor. Em segundo lugar, verso 11: servir a Deus com zelo. A ideia aqui é muito simples, irmãos. Nós não podemos ser preguiçosos naquilo que Deus tem nos chamado. Nós precisamos ser zelosos, e isso demonstra o nosso amor para com Deus. Verso 11: sede fervoroso no serviço ao Senhor. Ou seja, você precisa fazer o seu serviço com zelo e mais, com fervor. Isso significa entusiasmo, dedicação, é fazer a obra de Deus com alegria, é fazer como quem faz aquilo, irmãos, com satisfação e não com peso, porque isso demonstra o nosso amor para com Deus. Terceiro lugar, regozijar na esperança. Que esperança, irmãos? Na esperança de que Deus fará justiça, não nesse mundo, mas nos dias do Senhor haverá plena justiça. Nós devemos ter alegria, na esperança. Que esperança é essa? 1 Pedro capítulo 1, de uma herança conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, a nossa esperança aqui não se caracteriza por algo que talvez aconteça, mas pela convicção de algo que se espera. Ok, Pedro está dizendo lá: se por breve tempo tiveres que ser contristados por provações, essas coisas, se comparadas com a glória de Deus, são infinitamente menores. É o que ele está nos ensinando lá na sua carta. Verso 12: sede paciente na tribulação. Sabe o que significa dizer isso, irmãos? Não seja um crente reclamão. Todas as vezes que nós reclamamos, nós murmuramos contra Deus. Lembre-se do evento do Êxodo: vós não murmurais contra nós, Moisés dizendo, mas contra Deus. Nós precisamos ser pacientes quando a maré não está para peixe, um ditado muito popular que nós usamos. Quando a situação está difícil, nós precisamos ter paciência, acreditar, esperar. Eu gosto muito do exemplo de Abraão, porque Abraão é conhecido como o pai da fé, não é assim?
O autor de Hebreus, ele fala de Abraão como um herói da fé, a galeria dos heróis da fé. Tem Abraão a figura central. A aliança de Deus é com a descendência de Abraão. Abraão creu, Paulo escrevendo nos Romanos, e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, isso lhe foi atribuído para a justiça. E sabe, irmãos, Paulo também diz que Abraão esperou com a esperança, mas também contra a esperança. É quando todos os prognósticos diziam, deu errado, Deus esqueceu. 75 anos e nada de herança. Ele creu contra a própria esperança, para que com 100 anos, Deus cumprisse. Nós somos chamados a sermos pacientes. Verso 12 ainda, perseverantes na oração. A gente tem um problema, a gente ora como nunca. Só que a gente se cansa de orar, já parou nisso? Eu cansei, Deus não está me respondendo. Será que Deus não está te respondendo? Ou você não tem ouvido a resposta de Deus porque é diferente do seu desejo? Paulo está falando de uma atitude de oração, irmãos. A gente costuma dizer que oração é isso que a gente faz aqui, né? A gente se manifesta, que as pessoas estão ouvindo. Mas ter uma atitude de oração implica em estar conectado com Deus quando você está lá lavando uma louça. E eu posso dizer isso porque eu sou o lavador de louça lá de casa. Quando você está dirigindo ali, falando com Deus, vendo algumas coisas, dizendo, Deus, o Senhor é maravilhoso demais, olha ali. Irmãos, quem passou essa semana aqui no aterro, eles, de um lago ali, eles tiraram um pouco, ver aquela água lá e dizer, que bênção de Deus, que coisa mais linda, irmãos. Reconhecer quem Deus é e o que Ele faz, é a atitude de oração, e nós podemos ter essa atitude em todos os momentos, em qualquer lugar onde nós estejamos. Sejamos perseverantes. Pastor, mas e contra aqueles que nos perseguem? Como reagir a eles? Paulo vai dizer, abençoai. Verso 14. Abençoai os que os perseguem, abençoais e não os amaldiçoeis. Paulo aqui está reverberando os ensinamentos do próprio Jesus lá no Sermão do Monte, quando apresenta uma nova forma de ver o mundo, onde os cristãos são chamados a oferecer a outra face, são chamados a andar uma segunda légua, são chamados a não exercer o seu senso particular de justiça, em nome do amor que se tem a Deus. Porque sabe, irmãos, amar pessoas pouco amáveis é amar como Deus ama. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Verso 17. Não paguem com a mesma moeda. O erro do outro não significa uma prerrogativa para você se justificar. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos. Aqui, irmãos, não é lei da retribuição, lei de talião, olho por olho, dente por dente. Você recebeu o mal de alguém, alguém te persegue por causa da fé que professa, dos valores que você sustenta. Olhe para Mateus capítulo 5 e veja que você é bendito de Deus por isso. Bendito sereis quando por minha causa fores perseguidos e disserem todo mal contra vós. Porque o cristão é chamado para justamente... Estou terminando já, viu, Azaf? A minha campainha. Porque o cristão é chamado, irmãos, para testemunhar do amor de Deus. Verso 18. Nem sempre a paz que nós desejamos é possível, mas naquilo que nos couber, tenhamos paz para com todos. Irmãos, o crente não pode ter inimigo da parte daqui, mas é certo que seremos odiados. O confronto, a oposição, ela é certa. E pode ser que você diga, pastor, é do nada. Não é do nada. Não é do nada. Se você for fiel a Deus o suficiente para se desviar do mal,
você colherá para si muitas oposições. E como reagir a essas oposições? Paulo está nos ensinando. Naquilo que couber a você, tenha paz para com todos. Isso não significa, irmão, ser condescendente com tudo. Não significa. Mas uma predisposição para perdão e relevar os erros dos outros. Pense comigo. Estevão deu uma aula de Antigo Testamento. E aí, prestes a morrer, entregar o seu espírito, ele faz o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, ele foi caluniado. Ele foi perseguido, ele foi odiado pelos seus compatriotas. Fizeram ali uma testemunha falsa para incriminar ele. Ele se defendeu de forma belíssima, mostrando com o poder do Espírito Santo. E a gente vê que era um homem cheio do Espírito Santo. E ainda assim ele foi apedrejado. Sabe qual a reação dele? Senhor, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Sabe qual a reação de Cristo na cruz do Calvário, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, na visão de Isaías? Senhor, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A ideia aqui, irmãos, é de que ao Senhor pertence a vingança. Nós precisamos crer que, embora nesse mundo não haja justiça plena, Deus julgará a todos. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Aqui Paulo está fazendo uma citação muito direta de Deuteronômio 32, 35, quando Deus se revela ao povo naquele contexto para dizer: deixa comigo que eu vou julgar as atitudes deles. E aqui, irmãos, está subentendido que não sermos vingativos é deixarmos que a ira de Deus se manifeste. Certa vez alguém me inquiriu aqui nesse verso, dizendo: pastor, então Paulo está dizendo que eu posso ficar bravo, eu só não posso vingar? Falou: existe irai-vos e não pequeis, mas não é isso que esse texto está dizendo. Aqui está dizendo: não sejam vingativos, mas dai lugar à ira. De quem? De Deus. De Deus. Porque pense comigo, irmãos, quando nós agimos em vingança por ira, o preço já foi exigido. Quando nós nos vingamos, nós tomamos um lugar que deveria ser de Deus, como aquele que julga com reta equidade e justo juízo. Então aqui Paulo está fazendo menção a deixarmos Deus fazer justiça no tempo dele, no jeito dele, porque haverá um dia onde todos prestarão contas a Deus. Sabe o que eu me lembrei, irmãos? Há muito tempo atrás saiu uma música que foi muito cantada. A minha vitória tem sabor de mel. Eu estava preparando. E aí eu falei: não, eu quero escutar. Eu estou escutando essa música aí. Eu falei: mas eu quero entender a história mesmo, porque eu já me referi a ela tantas vezes, mas faz muito tempo. A ideia ali, irmãos, é o seguinte: de que aquele que me humilhou, Deus vai humilhar. E a minha vitória vai ter sabor de mel por causa da justiça de Deus na vida dos outros. Isso é vingança própria. Vingança particular. Não é disso que o texto está tratando, irmãos. Não é dessa justiça própria, de termos o sabor. Tia Célia falou isso de mim, bem feito, aconteceu isso com ela. Não é disso que o texto está tratando. Não é disso. É orarmos por ela. Tia Célia mandou quiabo para mim, podia ter mandado um bife. Estou brincando. É orar, é abençoar. E Deus há de se revelar com justo juízo. Faça o bem ao seu inimigo, é o que ele diz no verso 20. Para concluir, verso 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. A natureza
do amor ao próprio, elas se revelam com mudança de vida, com comportamento e decisão. Se você diz que ama a Deus, saia daqui hoje um cristão diferente. Um cristão que quando diz que vai orar por alguém, ora por alguém. Um cristão que diz que está feliz por alguém, que esteja feliz. Mas eu não estou, pastor, então pede perdão para Deus, para Ele transformar seu coração, se você deixar de ser invejoso. Isso precisa produzir mudança no nosso coração. Deus não fará justiça plena neste mundo, porque Ele decidiu que no dia dele, isso vai acontecer. Irmãos, não queiramos tomar o lugar de Deus, mas sejamos humildes e aguardemos a manifestação da justiça e do juízo de Deus. Cristianismo, historicamente o cristianismo cresceu e se desenvolveu muito mais com a perseguição do que com a estabilidade. Eu sei que é lícito pedir estabilidade, assim como é lícito também perceber que o que nós precisamos muitas vezes é perseguição. Que Deus nos ajude a nos submetermos à sua vontade, a demonstrarmos este amor que Paulo está referindo-se aqui no final do capítulo 12, para com os nossos irmãos, para com Deus, e eu quero dizer, principalmente nesse sentido, em certo sentido, para com aqueles que não nos odeiam enquanto pessoa, mas odeiam a fé que nós professamos, odeiam o Deus que nós confessamos. Que Deus nos ajude a amarmos como Deus ama, amar pessoas pouco amáveis, como eu e você.